Olá! Hoje a gente vai mergulhar nas ideias que, de certa forma, construíram o nosso jeito de pensar no Ocidente. Estamos falando dos primeiros pensadores cristãos, os chamados padres da Igreja. E olha, eles não estavam só escrevendo sobre fé, não. Eles estavam, na verdade, arquitetando as respostas para perguntas que a gente se faz até hoje. Pensa comigo, o Império Romano, que era o centro do mundo conhecido, está passando por uma transformação gigantesca. E é nesse cenário de pura incerteza que um grupo de intelectuais começa a desenhar uma nova forma de entender tudo: Deus, a humanidade, o universo. Vamos ver como eles fizeram isso? Mas para a gente entender as respostas que eles deram, primeiro a gente precisa dar um pulo nesse mundo super turbulento em que eles viviam. Esse período todo que a gente está analisando tem um nome: é a patrística. E não foi algo rápido, viu? Durou séculos. Foi a era dos primeiros pensadores que começaram a organizar, a sistematizar a fé cristã. Eles foram os verdadeiros arquitetos intelectuais da igreja primitiva, usando a razão para explorar a fé e para responder aos desafios de outras filosofias da época. E essa imagem aqui é a chave de tudo. Esquece aquela ideia de doutrinas prontas, rígidas, fechadas. Aquele era um tempo de debate intenso, de ideias que batiam de frente e que estavam evoluindo. Era, como dizem os especialistas, uma teologia em exercício, um verdadeiro caldeirão intelectual em plena fervura. E uma das perguntas mais quentes nesse caldeirão todo era uma coisa bem pessoal, afinal de contas, o que somos nós? Essa questão estava no centro do debate. A filosofia grega, que era a grande herança da época, sugeria uma coisa, mas esses novos pensadores cristãos estavam chegando numa resposta bem diferente. O desafio era: como é que se concilia a nossa alma, que seria imortal, com o nosso corpo, que é terreno, mortal? E esse debate se dividiu em duas grandes correntes. De um lado, aquela visão com uma forte herança de Platão. A alma é o nosso eu de verdade, e o corpo é só uma casca temporária, sabe? Quase como uma roupa que a gente veste. Do outro lado, vinha uma ideia que era revolucionária para a época. Alma e corpo são criados juntos, são inseparáveis, formando uma unidade desde o comecinho. E aí aparece Agostinho de Hipona. O que ele faz é genial. Ele pega essas duas linhas de pensamento e costura as duas, criando uma síntese muito poderosa. Para ele, sim, a alma é a racional, ela governa, mas ela usa um corpo específico, que é mortal e terreno. E aqui que está o pulo do gato. Ao unir essas duas coisas, Agostinho fortaleceu a ideia da dignidade da pessoa por inteiro, corpo e alma juntos. E essa definição, ela se tornou um dos pilares do pensamento ocidental, influenciando tudo, da ética até o direito. Essa ideia de um ser humano unificado, com uma alma que pensa, que raciocina, leva a gente direto para um dos maiores dilemas da filosofia, a origem do mal. Essa era a grande questão, né? Se existe um Deus que é todo-poderoso e perfeitamente bom, que criou tudo, por que existe tanto sofrimento? Por que as pessoas fazem coisas horríveis? A resposta que eles deram foi muito ousada. O problema não está na criação de Deus, mas sim em quem toma as decisões dentro dessa criação, ou seja, o ser humano e a sua liberdade. E o Agostinho, de novo, apresenta um raciocínio muito claro, quase um passo a passo. Primeiro, o livre-arbítrio é um presente, uma capacidade que a gente recebe para fazer o bem. Segundo, o pecado não é uma coisa que Deus criou, ele é uma ação, uma escolha errada, o que Agostinho chama de consentimento vicioso da nossa vontade. E aí vem o ponto final. Se a culpa vem da nossa escolha, a responsabilidade é nossa. E a justiça divina, quando pune o mal, continua justa, porque ela não está punindo uma falha da criação, mas sim uma escolha que foi feita. E essa tensão toda entre a vontade humana e a vontade divina, entre o que é material e o que é espiritual, nos joga em outra grande polêmica da época. Como é que se pode representar o sagrado? Uma pergunta que simplesmente explodiu no mundo da arte e da adoração. A regra na tradição antiga era muito clara: não farás para ti imagem de escultura. Isso era central para evitar a idolatria. Só que hoje as igrejas são cheias de ícones, estátuas, vitrais. O que foi que aconteceu no meio do caminho? Como é que essa proibição tão radical foi, digamos, reinterpretada? A resposta, que foi articulada de um jeito brilhante por João Damasceno, muda completamente o jogo. A lógica é a seguinte: antes, Deus era espírito puro, invisível, sem rosto. Mas a encarnação mudou tudo. Deus se tornou visível na pessoa de Jesus Cristo. Sendo assim, quando se pinta um ícone de Cristo, a ideia não é representar um Deus invisível, mas sim o que é visível em Deus. É uma virada de chave.
E o raciocínio dele vai ainda mais longe. Ele pergunta: se a matéria fosse algo ruim ou sem valor, por que alguém veneraria a madeira da cruz, ou a tinta e o papel dos evangelhos, ou o pão e o vinho da Eucaristia? O argumento dele é que, ao se tornar carne, Deus, de certa forma, santificou o mundo material. Um ícone, então, não é um ídolo para ser adorado por si só, mas sim um objeto material que, assim como todos esses outros, aponta para uma realidade sagrada. Tá, mas e daí? Por que tudo isso ainda importa pra gente hoje? Bom, porque as respostas que esses pensadores construíram não ficaram presas lá nos textos antigos, não. O legado deles é, na verdade, imenso. A ideia de que toda pessoa tenha uma dignidade fundamental, que une corpo e alma, o conceito de que somos moralmente responsáveis pelas nossas escolhas, a própria base que permitiu a existência da arte sacra que a gente vê em catedrais e museus, e até essa conversa sem fim entre a fé e a razão, tudo isso tem raízes muito profundas nesses debates lá da antiguidade. E isso tudo nos leva a uma última reflexão. Eles viveram numa época de mudanças gigantescas, buscando um sentido para as grandes questões da vida. Nós, no nosso próprio mundo de transformações tão rápidas, talvez a gente descubra que as perguntas sobre quem somos, sobre a nossa liberdade e sobre como a gente representa aquilo que é sagrado, no fundo, continuam sendo as mesmas.